E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a história do primeiro uso capião extrajudicial que eu fiz ainda em 2017, quando eu era mais jovem, tá? Esse primeiro uso capião extrajudicial foi de um imóvel rural que era situado em um distrito de uma cidade do interior de Minas Gerais. Nessa época, nenhum cartório ainda havia sequer feito uma ata notarial de uso capião. Então, nós começamos a enfrentar os primeiros desafios, tá? O primeiro desafio é porque esse imóvel não haviam proprietários lindeiros na condição de confrontante, apenas possuidores. A região toda era tomada por posses em cima de imóveis particulares. Para conseguir entender a dinâmica dessa área, eu tive que viajar até o arquivo histórico da cidade de Paracatu e levantar um inventário que havia sido feito em 1917, porque a matrícula havia sido aberta em 73 com base em uma transcrição de 1933 da cidade de Paracatu. Foi aí que eu consegui compreender a dinâmica fundiária desse imóvel e esse foi só o primeiro problema. Depois que eu compreendi onde é que deveria ser a locação e quem seriam os confrontantes de direito, eu pude relacioná-los com os confrontantes de fato, que era quem efetivamente estava na posse dos imóveis. Só que havia outro problema. Nessa época, o Código de Normas de Minas Gerais exigia que você apresentasse uma certidão negativa de distribuição de ações em nome de todas as partes que compunham a cadeia de sucessão possessória. Vocês já devem imaginar que tinha mais de 40 anos de cessão possessória em cima dessa situação. E o herdeiro original dessa área, que era quem figuraria como usucapido, morreu em uma época que nem CPF existia ainda. Então, como é que eu iria fazer para tirar uma certidão dele se o Tribunal de Justiça de Minas Gerais demandava o CPF para tirar essa certidão? Nessa época não tinha nenhuma outra alternativa. Bom, eu teria que encontrar a certidão de óbito e requerer a inscrição dele no CPF para essa finalidade. Quem disse que a gente achava a certidão de óbito dessa pessoa? Eu fiz mais de 30 diligências ao local e não consegui encontrar ninguém que soubesse me dizer onde é que essa pessoa morreu ou em que ano que ela morreu. E escutei as mais diversas histórias. Não, a fulana morreu quando uma onça comeu ela. Não, a fulana mudou para a Bahia porque casou com o marido dela lá. Não, a fulana não está morta não, ela está viva. Só tem que procurar ela lá na cidade, ela ainda está lá. Não, doutor, o senhor está enganado. A fulana entrou na vida política e está lá em Brasília. Aí eu resolvi fazer uma diligência um tanto quanto inusitada. Primeiro, eu fui nos 2 cemitérios da cidade, tentar localizar o túmulo dela. Não consegui. Depois eu fui nos cemitérios das cidades vizinhas, aonde eram feitos os atos notariais, na época em que essa terra foi objeto daquele inventário, lá em 1917. Não achei nada. Aí eu consegui com um amigo meu, que era parceleiro de reforma agrária, e ele me ensinou aonde eram os cemitérios rurais da região. Eu fui em cemitério por cemitério e passei horas e horas visitando túmulo por túmulo para tentar encontrar a lápide dessa pessoa, para saber em que data que ela faleceu, para procurar uma certidão de óbito, porque pelo nome o cartório não conseguia me indicar. Eu tinha que saber a data de falecimento dela. E acreditem se quiser, eu acho que eu fiz amizade com todos os falecidos da cidade e não encontrei ela. Até que uma viva alma abençoada, dia que eu estava cansado, tomando um guaraná e comendo um pastel num boteco neste distrito, me falou, não, ela morreu em tal lugar, porque esse pessoal saiu daqui há muitos anos. Quando foi feito esse inventário, eles venderam essa terra para o pessoal na época na palavra e se mudaram. E eu acreditei, entrei no carro e fui. Gente, ela morreu 200 quilômetros de distância de onde ela havia vendido a terra, e eu tive a maior dificuldade do mundo para conseguir acessar a certidão de óbito dela e achei. Faleceu casada, faleceu com filhos. E se eu já tinha resolvido o primeiro obstáculo e o segundo, o terceiro era conseguir gerar o CPF.
Quem disse que a Receita Federal queria gerar esse CPF? Ele só gerava se fosse requerido pelo inventariante para abertura de inventário. Pensa no tamanho da dificuldade de eu ter que pedir o cartório para oficiar o juiz sobre a pendência e o juiz dar um parecer autorizando para que a Receita Federal gerasse o CPF. Para aí eu conseguir destravar esse uso capião. Consegui? Consegui. Foi só o primeiro de vários uso capiões que eu fiz na região. Inclusive uma história curiosa. Esse foi só o primeiro uso capião extrajudicial dessa cidade, mas também foi o primeiro uso capião dessa região. E depois desse eu fiz inúmeros outros na mesma região. E isso destravou para mim as portas do mundo do uso capião extrajudicial, a ponto de eu conseguir fazer 7 uso capiões extrajudiciais simultaneamente em processos distintos no Pará e encampar processos complexos, como por exemplo o uso capião de uma área titulada e não registrada pelo INCRA, cujo título havia se perdido. Nessa jornada, eu enfrentei muitos obstáculos e desafios. O segredo do sucesso? Não desistir, perseverar e ter muita criatividade para conseguir enfrentar os obstáculos e encontrar soluções para eles. Hoje, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já dispensa esse tipo de certidão quando a parte faleceu sem deixar CPF. Basta uma simples consulta do nome dela na base de dados do tribunal. Mas, na época, valeu o aprendizado, valeu o trabalho e, acima de tudo, valeu a experiência. Tranquilo? Quer ficar por dentro de outros causos curiosos como esse? Continua seguindo a gente aqui, que em breve eu vou te contar muitas outras histórias sobre o início da minha vida na regularização fundiária. Fechou? Forte abraço!